Uma das maiores lições que eu aprendi na minha vida foi sobre ambientes. Eu aprendi que eu preciso me afastar de certos ambientes para alcançar o que eu desejo. E eu quero passar essa lição para ti. Eu quero passar o que eu aprendi, o que eu vivenciei na prática sobre ambientes. Eu entendi que um ambiente influencia no meu modo de ser, influencia no comportamento que eu terei. Se eu desejo alcançar alguma coisa, se eu quero conquistar algum objetivo, se eu quero mudar alguma coisa na minha vida, eu preciso analisar e eu preciso olhar para os ambientes em que eu estou. E o que são ambientes? Ambientes são relações, lugares, pessoas, o ambiente da casa. Ambientes é aquilo tudo que está ao teu redor. E tu também é um ambiente teu. E tu precisa refletir sobre como que estão esses ambientes. Como que estão as influências desses ambientes sobre tu. Tu precisa refletir sobre isso, pois os ambientes irão influenciar no nosso modo de ser. E quando nós desejamos algo diferente, nós precisamos agir de modo diferente. Por exemplo, se eu quero conquistar alguma coisa, se eu quero passar em um vestibular, se eu quero passar em uma entrevista de emprego, eu preciso mudar o meu modo de agir. Pois, se eu estivesse já no meu lugar que eu gostaria de estar, eu não precisaria mudar, só que eu não estou no local onde eu gostaria de estar. Então eu preciso me observar e eu preciso entender o que eu posso mudar na minha ação, no meu pensamento, na minha emoção. O que tu pode mudar? Entendido isso, tu precisa olhar para os teus ambientes, pois às vezes a gente tem certos ambientes que nos impedem de fazer certa mudança. Então, tu tem que cuidar muito dos teus ambientes, pois talvez aquele ambiente esteja te impedindo de passar no vestibular, passar na entrevista de emprego, ou passar em qualquer coisa que tu queira na tua vida, de conquistar qualquer coisa que tu queira na vida. Eu entendi também que a gente vai seguir os outros. Eu entendi que se eu estou em um ambiente com pessoas que possuem pensamentos negativos, que possuem hábitos que não são saudáveis, se eu estou em determinado ambiente que tem objetivos que não são saudáveis, eu serei uma pessoa com um objetivo que não é saudável. Talvez eu até tenha algum objetivo profundamente, até talvez eu tenha algum significado que seja profundo, mas eu vou ser influenciado pelo meio que eu estou. E nós somos seres sociáveis. Nós somos seres que fomos feitos para pertencer, para se relacionar. Nós precisamos das relações sociais. Só que a gente não percebe o quanto que pode ser prejudicial certas relações. A gente não percebe que as nossas relações influenciam no que a gente vai conquistar na vida. Sabe aquele ditado de que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente convive? Isso é uma verdade. Nós somos influenciados, moldados pelo ambiente. O nosso cérebro aprende por experiência. O nosso cérebro forma novas conexões neuronais a partir de novas experiências. Eu formo novas memórias a partir de novas experiências. Eu formo um novo conhecimento a partir de uma nova experiência. Então, o teu cérebro aprende com as experiências que tu tem nos teus ambientes. O teu cérebro retém aquela informação e forma uma memória, forma um hábito, influencia numa emoção, influencia num comportamento. Nós somos influenciados pelo ambiente não apenas no nível comportamental, emocional, mas no nível biológico, no nível cerebral também. Nós somos moldados pelas nossas experiências. E as nossas experiências nós temos nos nossos ambientes. Eu tenho a minha experiência
em um ambiente. Qual ambiente é esse? Bom, é um ambiente produtivo? É na minha casa organizada, que eu tenho uma experiência. É num grupo de networking que eu tenho uma experiência. É no novo esporte que eu tenho uma nova experiência. É no bar bebendo que eu tenho uma nova experiência. É falando dos problemas da vida que eu tenho uma nova experiência. É reclamando de tudo e culpando todos que eu tenho uma nova experiência. Eu tenho uma nova experiência em todos os meus contextos. Talvez tu não tenha tido muitas oportunidades, talvez tu tenha nascido num contexto que já pensa de modo negativo e tu não tem culpa disso. Tu não tem culpa por onde tu nasceu, tu não tem culpa o modo como tu veio ao mundo. Mas a partir de hoje, tu tem a responsabilidade de decidir quais influências que tu vai deixar te influenciar. É uma decisão, é uma escolha. Não tem certo, não tem errado, não tem melhor, não tem pior. Tem o melhor e o pior para ti. Para ti. Tu vai definir isso. Mas é uma escolha. E tu tem que assumir essa responsabilidade. Se tu decidir que tu quer continuar em ambientes ruins, prejudiciais, tudo bem. Só não pode reclamar depois que a vida não está do jeito que tu gostaria. Eu entendi que se eu desejo mudar a minha vida, eu preciso mudar os meus ambientes. Eu entendi isso na prática. Eu era uma pessoa que eu reclamava muito da vida. Muito da vida. Eu reclamava, eu era insatisfeito. Eu queria mais coisas, mas eu nunca corri atrás realmente do que eu gostaria. Eu nunca me arrisquei, eu nunca me desafiei, eu nunca fiz algo novo. Até que chegou um momento que eu tive que decidir. Eu tive que escolher. E eu escolhi o caminho de viver o novo, de viver o diferente. Não é fácil. Não é fácil, não vou dizer pra ti que é fácil. Mas, na minha visão, é mais satisfatório. Na minha visão, é mais saudável. Só que tu precisa ter muita noção também do que tu vai encontrar. Quando tu decide viver pra ti, quando tu decide escolher os teus ambientes, tu tem que estar disposto a se afastar de muitas pessoas. A se afastar, talvez, daquele momento que tu considerava como um momento prazeroso, como um momento de descontração, como um momento de esquecimento da rotina estressante. Talvez tu tenha que abrir mão. E talvez tu seja criticado, talvez tu seja julgado, e provavelmente tu vai ser. Mas isso não importa. Não importa o que os outros vão falar. Não importa se os outros não vão concordar com a tua decisão. O que importa é tu estar satisfeito consigo mesmo. Eu aprendi que eu não vou satisfazer a vontade das pessoas. E eu nem vou conseguir satisfazer a vontade das pessoas se eu tentar fazer isso. Eu entendi que eu preciso satisfazer as minhas vontades. E tu precisa satisfazer as tuas vontades. Talvez esteja faltando isso na tua vida, talvez esteja faltando tu olhar para ti, talvez esteja faltando tu se acolher e entender o que tu quer conquistar na vida. Talvez esteja faltando tu decidir qual caminho tu vai seguir. Tu precisa refletir. São muitas perguntas, muitas reflexões, mas que elas são fundamentais para ti que deseja viver de um modo significativo e de um modo mais leve. Eu entendi que na vida eu preciso me olhar, eu preciso refletir, eu preciso ficar frente aos meus piores medos para eu poder descobrir e compreender o benefício daquela situação. E toda situação estressante tem um benefício, só que a gente não vê. A gente não olha para isso. Nós não aprendemos a olhar para isso. Nós não aprendemos a escolher os nossos ambientes. Tu não aprendeu a seguir os teus valores. Tu não aprendeu
que tu pode olhar para ti. E tu não aprendeu que tu pode se afastar. E de que tu deve questionar o que é dito. Tu não aprendeu isso. Tu não aprendeu isso, mas agora, hoje, se tu está me vendo aqui, nesse momento, tu tem a oportunidade. Tu tem a oportunidade de refletir sobre o teu caminho, refletir sobre a tua vida, refletir sobre tudo o que está ao teu redor. E principalmente, refletir como que tu quer ser influenciado. Uma coisa, ser influenciado pelos nossos ambientes não necessariamente é uma coisa ruim. É apenas um fato. É um fato que pode ser de um jeito prejudicial para nós ou pode ser saudável para nós, que pode nos agregar. Se eu estou num ambiente, vou dar um exemplo. Se eu gosto de estudar, eu estou em um ambiente que as pessoas estudam, eu serei influenciado a estudar mais. Se eu busco crescer no negócio, se eu sou um empreendedor, se eu estou em um ambiente em que as pessoas são empreendedores, que falam de negócios, falam de valores, falam de crescimento, falam de propósito, se eu estou em um ambiente assim, eu sou influenciado a pensar desse modo para crescer. Se eu desejo mudar de vida, mudar os meus hábitos, e se eu estou em um ambiente com pessoas que também estão buscando novos hábitos, eu sou influenciado a seguir hábitos mais saudáveis. Eu sou influenciado a ser mais saudável. Isso vale também para o contrário. Vale para o lado negativo. Se eu desejo ter hábitos saudáveis, mas eu convivo com pessoas que não priorizam isso, que negam hábitos saudáveis, eu vou ser influenciado a negar também um determinado momento, mesmo que eu tenha força. É muito difícil a gente nadar contra os ambientes. É possível, mas é muito mais difícil. Por isso que é preferível tu mudar os teus ambientes. Dificilmente também a gente muda o ambiente. O ambiente que eu consigo mudar é o ambiente da minha casa, é o meu ambiente, é o ambiente eu. Isso eu consigo mudar. Mas os outros, não é nem nossa responsabilidade, não é a tua responsabilidade. E tu não deve levar isso para ti. Tu precisa, primeira coisa, mudar os teus ambientes físicos e mudar os ambientes que são prejudiciais para a tua saúde. E tu precisa escolher ambientes que sejam alinhados com os teus valores e com o que tu quer conquistar na tua vida. Vai ser difícil novamente, não vai ser rápido, pode ser doloroso, mas é melhor, é mais saudável. E honestamente vale muito mais a pena. Quando tu muda o teu ambiente, tu muda a tua mentalidade. Quando tu muda a tua mentalidade, tu muda o modo como tu vê a tua realidade. O mundo muda. Mesmo que o mundo material não mude, não se altere, o modo como tu percebe as coisas se altera. E tudo fica mais leve, fica mais fácil de ser alcançado. Quando tu muda o que tu vê, tu consegue mudar a tua realidade. Eu já falei isso em outro vídeo sobre mudar a própria realidade. E se tu quer saber mais disso, tu vai aqui nesse card e tu olha esse vídeo, porque esse vídeo vai te dar um caminho para tu mudar a tua realidade na prática mesmo. Então perceba os teus ambientes, as influências, perceba com quem que tu se relaciona, questione, não aceite tudo também. Eu entendi que eu não posso concordar com tudo. Eu entendi que eu tenho que aceitar aquilo que faz sentido para mim, não aquilo que não faz sentido. Tu precisa ser alguém que seja fiel aos teus valores. E tu só vai ser fiel aos teus valores quando tu estiver em ambientes que estejam alinhados com esses valores. Se tu não estiver, tu vai viver sem sentido,
tu vai ser influenciado a uma vida que não faz sentido para ti, que não te agrega, e tu possivelmente pode se perder no meio do caminho e não saber responder uma pergunta muito importante, que é: quem sou eu? Se tu não escolher os ambientes certos e as influências certas, talvez está um pouco estourada. Meu Deus, eu vi aqui, estava um pouco estourada a minha imagem. Mas é isso. É isso, vai ficar estourada, vai ficar a mensagem. O que importa é o significado dessa mensagem. E se tu não vive em um ambiente que está alinhado com os teus objetivos, tu possivelmente vai viver perdido. Eu te digo isso pois eu já estive nesse lugar. Eu te dou um conselho: não fica nesse lugar. Muda os teus ambientes antes deles te mudarem. Porque se os teus ambientes te mudarem, vai ser muito difícil tu mudar. Mude agora. Mude agora, olhe agora, mude enquanto há tempo, pois amanhã talvez não seja mais possível. Se fez sentido para ti, se tu pensou, refletiu sobre tudo que eu disse aqui nesse vídeo, coloca aqui nos comentários o que tu pensou, o que tu pensa sobre esse assunto e qual que é a tua dificuldade também em relação a modificar os teus ambientes. Qual que é a tua maior dor? Me fala aqui, qual que é a tua maior dificuldade com isso? Coloca aqui nos comentários que eu vou ler cada comentário e o objetivo desse espaço aqui é conversar contigo, é te levar para um lugar de mais reflexão, de um conhecimento mais significativo. Então coloca nos comentários e não se esquece de uma coisa: mergulhe mais.